Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Vamos cantar mais uma vez, então. Maravilhas Divinas, número 7, cantor cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram da glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem alto e seguro, nossa fonte de excelso
maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos cantar também livros de corinhos, satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá bem cedo. Toco em dó, eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém. Cante ainda comigo. Número 37. Eu voarei. Qualquer dia, quando eu morrer, eu voarei. A mansão que Cristo fez por mim, eu voarei. Eu voarei, oh glória, eu voarei com os anjos ao morrer. Aleluia, viverei. Eu voarei. Se antes Cristo vier pra me buscar, eu voarei. Transformado, alegre vou chegar. Eu voarei. Eu voarei, oh glória. Eu voarei com os anjos ao morrer. Aleluia, viverei. Eu voarei. Amém. Vamos cantar mais um hino. Número 113 do cantor cristão, O Dia Glorioso. Regozijai-vos, sim, ó crentes do Senhor, não tardará. Já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos do Senhor a receber. Regozijai-vos, sim, ó crentes do Senhor, não tardará. Já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Eis com milhares de milhares sobre as nuvens ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos
Já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Amém. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, Ele transforma a sua vida. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, Ele transforma a sua vida. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Irmãos, nesta manhã nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 9. E eu vou ler, diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será
convosco. Você já percebeu que boa parte dos crentes não encontra razão e objetivo em certos textos bíblicos? Não conseguem entender por que determinados textos foram escritos ou para que servem algumas porções das Escrituras. Eu creio que isto ocorre também com esse texto, porque eu creio que muitos ainda não compreendem o que é o ensinamento bíblico nos trazido aqui. Esta carta escrita à igreja em Filipos, e é uma igreja que apoiava fortemente o apóstolo Paulo, e ele escreve então agradecendo por esse apoio. Essa carta ela foi escrita não somente para agradecer, mas também para tratar de dificuldades da igreja e para encorajá-la em meio às dificuldades que ela estava vivendo. Estava principiando a grande perseguição do Império Romano aos cristãos. E os irmãos filipenses estavam iniciando a provação que estava vindo sobre eles na forma desta perseguição. Então, esta última parte da carta aos Filipenses serve para que Paulo os encoraje diante das dificuldades e das lutas que eles haviam de enfrentar. E eu creio que, nesse ponto, esta carta se aproxima muitíssimo daquilo que também eu e você vivemos nesses últimos dias e estamos vivendo nesse tempo. Eu fiz uma breve pesquisa, algumas leituras e consultas a alguns sites, a algumas agências jornalísticas, para saber o que se estava escrevendo a respeito da reação das pessoas a essa quarentena, a esse tempo que nós temos vivido. E o que eu pude perceber eram relatos de problemas como depressão, ansiedade e pânico, sendo constantemente relatados nesses meios de comunicação. O que eu percebo é, em muitos, uma obsessão mental e que tem dominado a muitas pessoas no que diz respeito a ter o máximo possível de notícias a respeito desta epidemia. Muitos que têm trabalhado à frente do combate a este vírus têm relatado sintomas como exaustão, distanciamento social, irritabilidade, insônia, dificuldades de concentração, indecisão e resignação. E outros ainda, não sendo desses que estão à frente desta questão contra a epidemia, têm sofrido a respeito das modificações na sua rotina diária. Parece esse ser um dos problemas que as pessoas mais estão enfrentando. As limitações impostas também têm um certo peso. E o que eu mais tenho ouvido é sobre problemas de tédio, sobre informações conflitantes vindas de todos os meios e também sobre medo. Mas realmente ouço poucos relatos falando de pessoas felizes, aliviadas ou sentindo proteção nesse período. É assim que as pessoas têm descrito este tempo de quarentena. E eu creio que, para cada um desses efeitos que as pessoas têm provado, a palavra de Deus tem o antídoto. Para cada um desses efeitos, eu creio muitos deles, na sua maioria, reais, preocupantes, a palavra de Deus nos apresenta o que deve ser feito. Então, Filipenses capítulo 4 nos apresenta qual deve ser a nossa reação a tempos difíceis. Como vivenciar tempos difíceis. Quais devem ser as qualidades vistas em nós nesse tempo. Eu vou citar 4 questões que julgo importantíssimas aqui. A primeira delas está no verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Irmãos, este período onde há tanta indecisão, onde há tanta ansiedade, pânico até, em alguns casos, é um tempo propício
para que nós demos um bom testemunho do Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho. E se há algo que o Senhor nos manda, e Ele nos chama a usarmos isto como um testemunho, é a alegria que apenas Jesus Cristo pode dar a uma pessoa. Alegrai-vos sempre no Senhor, é que Paulo diz. E a alegria nesse tempo, que tem sido um tanto escassa, em meio às dificuldades, creio eu, é um dos principais testemunhos que um salvo pode dar a respeito da sua confiança em Jesus Cristo. Agora, esta alegria a qual Paulo nos chama, ela possui apenas uma fonte de onde ela pode vir. E por que eu digo isto? Porque muitas vezes eu tenho ouvido de que esta alegria cristã, se não é algo impossível, pelo menos é algo difícil de ser obtido. E eu creio que a razão desse pensamento é simples. Todos os demais aspectos da vida cristã, eles podem ser copiados, podem ser falsificados. Por exemplo, um incrédulo pode orar como um verdadeiro crente. Um incrédulo pode se vestir como um verdadeiro salvo. O incrédulo pode até mesmo ser batizado e tornar-se membro de uma igreja. Talvez um incrédulo possa até mesmo se tornar pastor em alguma igreja, mentindo sobre a sua confissão de fé. Mas há um aspecto da vida cristã que é absolutamente impossível de ser copiado. E esse aspecto é aquele citado em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, e ele usa a palavra gozo ou alegria. O fruto do Espírito, ele não pode ser falsificado. Você pode falsificar todo o restante de uma vida cristã, mas o fruto do Espírito é simplesmente impossível de ser falsificado. Nem religiosidade, nem espiritualismo, nem legalismo, nada tem valor para se obter esta alegria que é fruto do Espírito. Há somente uma maneira de se obtê-la. Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O cristão pode e deve dar bom testemunho da sua vida cristã nesse período difícil, demonstrando a alegria que apenas o Espírito Santo pode gerar em sua vida. Alegrai-vos sempre no Senhor é uma oportunidade de testemunharmos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Agora, o que o verso diz é que essa alegria deve ser algo habitual e contínuo na experiência cristã. Quando alegrar-se? Sempre. Mas não há nenhuma outra circunstância a qual não possamos demonstrar isso. O texto simplesmente nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E jamais devemos pensar que há situações onde a alegria não pode ser provada. Eu vou dar alguns exemplos a vocês. Esta alegria, ela foi provada pelos crentes macedônios. Sabe quem eram os crentes macedônios? Eram aqueles que viviam talvez numa das regiões mais pobres do Império Romano. E certa feita, isso citado em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, eles foram chamados pelo apóstolo Paulo, abriu-se a oportunidade deles, através da grande coleta, eles ofertarem para os crentes pobres em Jerusalém. E olha o que diz 2 Coríntios 8:2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ele fala de prova de tribulação, de profunda pobreza, mas ele também fala de abundância de alegria. Aquelas eram pessoas pobres, na maioria delas miseráveis. Elas tinham, no máximo, apenas o suficiente para a subsistência.
mas a alegria era uma das grandes marcas delas. Ou seja, elas não precisavam ter aquilo que o mundo considerava como essencial, ou tudo aquilo que o mundo pode oferecer, para então serem alegres. Eles eram generosos, e essa generosidade foi refletida na sua alegria. Em Atos capítulo 5, um segundo exemplo, mostra que os apóstolos foram presos. Eles foram presos por testemunhar de Jesus Cristo e da sua ressurreição em Jerusalém. Eles foram presos e açoitados. Então o capítulo 5, verso 41 de Atos diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Eles sofreram, foram açoitados, e quando libertos, eles estão se regozijando, estão alegres. E alegres por quem? Por terem testemunhado de Jesus Cristo. Notem, era uma situação onde naturalmente pensamos que a última coisa que eles sentiriam é alegria. Eles com certeza estavam muito feridos, haviam sido presos, havia todo o estresse por essa circunstância, mas a Bíblia diz que eles se retiraram regozijando-se, as pessoas viram que eles estavam alegres. Além disso, Hebreus capítulo 10 narra qual foi a reação dos crentes quando o Império Romano tomou todos os seus bens em algumas regiões do Império. Diz assim no capítulo 10, verso 34: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Você já pensou em alguém retirar todos os seus bens? Não somente aquilo que você tem supérfluo, vamos dizer assim, mas principalmente aquilo que mantém a sua vida, a sua casa, os seus recursos, a sua segurança. Pois aqueles irmãos haviam sido roubados de tudo isso, era um espólio dos seus bens. E eles receberam isso com alegria. E a razão é, sabendo que eles tinham no céu uma possessão melhor, ou seja, aquilo confirmava que eles eram verdadeiros crentes em Cristo Jesus, e por isso eles estavam alegres. Ainda em 2 Coríntios capítulo 7 é dito: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Aqui é Paulo dizendo, e ele está dizendo que ele transborda de alegria, enquanto é atribulado, enquanto é afligido. Notem, todas essas circunstâncias, humanamente falando, olhando aos olhos dos homens incrédulos, são circunstâncias de grande tristeza, quiçá de desespero e pânico. Mas a Bíblia está dizendo que crentes em Cristo Jesus, vivendo essas circunstâncias, provaram de grande alegria. Ou seja, eles passaram por experiências difíceis, traumáticas em alguns casos, mas tudo isso gerou apenas alegria para eles e para o testemunho deles. Então nós podemos afirmar que esta alegria a qual somos mandados externar em nossa vida deve ser algo habitual e contínuo. Não há nenhuma experiência na vida humana que possamos dizer, nessa experiência é impossível que o Espírito Santo gere alegria. Não. A alegria deve ser algo habitual e contínuo em nossa experiência cristã. Agora também é importante fazer o contraste entre a alegria cristã e o sentimento depressivo deste mundo. Eu vou citar algumas questões que demonstram como esta alegria gerada pelo Espírito Santo, ela é contrária, o contraste daquilo que o mundo prova. Em primeiro lugar, a alegria cristã é permanente. A felicidade deste mundo é passageira. A alegria cristã, ela não depende de circunstâncias.
Porém, a felicidade deste mundo, ela é atrelada aos fatos. Passam os fatos, acabou a felicidade. Agora, na alegria cristã, não. Ela independe das circunstâncias. Em segundo lugar, a alegria cristã é profunda na alma. A felicidade deste mundo é tênue e superficial. E por que isto? Porque a alegria cristã é gerada internamente pelo Espírito Santo, enquanto a felicidade deste mundo é resultado de fatores externos. A alegria cristã independe dos fatores externos. Ela é gerada em nosso coração pelo Santo Espírito. Mas a felicidade deste mundo depende unicamente do que os homens estão vivendo. Em terceiro lugar, a alegria cristã é real. A felicidade deste mundo é ilusória. A alegria cristã é real porque ela colhe frutos reais. Porém, a felicidade deste mundo é ilusória e isso fica comprovado pelas suas consequências. A felicidade deste mundo não produz frutos permanentes, reais, mas a alegria, ela produz frutos reais e permanentes, duradouros em nossa vida. A alegria cristã é posse exclusiva dos salvos, mas a felicidade mundana pode ser roubada. A alegria cristã é dada pelo Senhor, mas a felicidade desse mundo, ela vem pelas coisas que agradam a carne, os olhos e o orgulho, e tudo isso pode ser roubado. O que eu digo a vocês é se tem provado e testemunhado desta alegria do Senhor nesses tempos de problemas. Irmão, entenda, é um privilégio para mim e para você, crentes em Jesus Cristo, demonstrarmos a alegria do Senhor a este povo assustado, a este povo em pânico, a este povo com medo, a este povo que está indeciso quanto ao futuro. Nós temos uma oportunidade ímpar de testemunhar através da alegria do Senhor em nossa vida, de incutir no coração das pessoas incrédulas o questionamento: como pode este ou esta demonstrar alegria em meio a tantas preocupações? Como pode a minha vizinha demonstrar alegria através de cantar hinos e de gratidão ao Senhor todos os dias? Como pode o meu vizinho estar alegre e satisfeito em meio a uma circunstância tão difícil como esta? Nós temos uma oportunidade ímpar de, através desta alegria do Senhor, testemunhar aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Isaías disse no capítulo 61, verso 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Então que esta seja a nossa bandeira, alegrarmos-nos sempre no Senhor, regozijarmos-nos sempre no Senhor. Agora, como mais o texto de Filipenses nos ensina a reagir diante desta epidemia? O verso 5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Notem a expressão, notória a todos os homens. Então aqui o Espírito Santo está nos ensinando que há algumas coisas que devem ser visíveis a todos aqueles que nos rodeiam, sejam eles crentes, sejam eles ainda inconversos. E o que ele está dizendo aqui, que deve ser visível a todos os homens, é aquilo que ele chama de equidade. Talvez, na língua portuguesa, a palavra mais próxima, mas que não representa totalmente o que essa palavra no grego quer ensinar, seja a palavra moderação. Então seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas aqui a palavra equidade, ela denota uma racionalidade doce. Há aqui uma questão graciosa envolvida nessa palavra. Ou seja, é a capacidade de ser cortês e gracioso com pessoas que enfrentam e te trazem grandes pressões. Então, a equidade é a capacidade de ser racional, mas doce. Ou seja, de não deixar-se levar pelas pressões e, ao mesmo tempo, abençoar aqueles que lhe ouvem.
Então nós temos que, dentro disso, entender como eu posso praticar e testemunhar, através desta ordem, de demonstrar equidade, uma doce racionalidade no trato com as outras pessoas deste mundo. Ou seja, eu creio que há algumas questões, primeiro, negativas. São coisas que aquele que demonstra essa equidade não faz. Então é importante que nós a digamos também. Ter uma equidade notória significa, entre outras coisas, não entrar em disputas e contendas. Sim, evitar todo tipo de disputa e contenda, todo tipo de discussão frívola, todo tipo de questão que não conduzirá a lugar algum. Aquelas questões que são apenas questões de opinião, apenas questões de enfrentamento. Essas coisas devem estar longe dos crentes, longe da nossa prática. Além de tudo, não sucumba a provocações. Parece que este período ele é rico, não é? Em provocações de ambos os lados. Parece que o nosso povo anda dividido em dois grupos. Grupos que se autoprovocam, grupos que se parecem como meninos. Eu lembro, na minha meninice, quando nós tínhamos o grupo desta rua, o grupo daquela rua, o grupo desta escola, o grupo daquela escola. Então, quando esses grupos passavam uns pelos outros, havia provocação. Parece que é assim que o povo tem se conduzido. E, além disso, também não ser severo ao julgar. Ou seja, nem tudo aquilo que vem ao meu conhecimento precisa do meu julgamento. Eu não necessariamente preciso dar a minha opinião em tudo, estar disputando a respeito de tudo, estar entrando em contendas que não me dizem respeito. Provérbios capítulo 15, verso 1, nos dá uma solução maravilhosa a esta questão toda. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quer acabar com toda essa disputa? Quer acabar com toda esta disposição à provocação, à contenda, à discussão, ao julgamento? A resposta branda desvia o furor. Termine a questão em você, não a passe adiante. Isso é ser praticante da equidade. Agora, praticar a equidade, essa doce racionalidade, tem bênçãos, e eu quero demonstrar algumas a vocês. Quando, diante do comportamento das pessoas deste mundo, deste comportamento de disputa, de falta de moderação, de falta de controle, nós demonstramos essa doce racionalidade, nós demonstramos uma forma amorosa de reagir à provocação, nós estamos demonstrando a influência de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Ou seja, quando ao invés de devolver provocação com provocação, mal com mal, eu jogo as flechas da bondade e do amor naquele que tem me jogado as flechas da contenda e da provocação, eu demonstro como Jesus Cristo tem influenciado a minha vida. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer demonstrar que Cristo vive em você? Demonstre equidade. Além disso, praticar a equidade nos traz uma vida tranquila. Quão danoso é para a nossa vida mental, emocional, quando nós nos envolvemos em discussões, em provocações, em querelas sem fim. Quão fácil é, num momento de descontrole, dizer aquilo que nós não devíamos dizer. Quão fácil é, no momento de descontrole, acusar alguém daquilo que não devíamos acusar. Romanos 12:18 diz: se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, no que depende de você,
tendes paz com todos os homens. Além disso, a equidade é uma oportunidade ímpar de espalharmos o bom perfume de Cristo. Sim, porque quantas e quantas pessoas estão olhando hoje para as igrejas, para os crentes, para a vida religiosa como algo danoso. Quantos têm julgado os cristãos devido ao mau testemunho daqueles que se dizem cristãos. Então, irmãos, a equidade é uma boa oportunidade para demonstrarmos a este mundo o bom perfume de Cristo. Por que nos tornamos cristãos? As bênçãos de nos tornarmos cristãos. 2 Coríntios capítulo 2, Paulo diz: e por meio de vós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, essa é uma oportunidade, através da moderação, de demonstrarmos este bom perfume. E além de tudo, praticar a equidade, esta moderação, é uma oportunidade de aquietarmos aqueles que estão perturbados. Quantas pessoas assim você não tem encontrado hoje em dia? Quantas pessoas que estão perturbadas em seus pensamentos? Quantas pessoas que estão perturbadas em seus raciocínios? Quantas pessoas que não precisam de uma palavra equilibrada, de uma palavra realmente temperada com sal? Você entende o que eu estou dizendo? Uma palavra realmente abençoadora, que venha trazer paz e tranquilidade. Pois a equidade é a oportunidade de nós aquietarmos esses corações perturbados. Provérbios 10, 21 diz: os lábios do justo apacentam a muitos. Ou seja, esta é uma oportunidade, através do bom senso, do equilíbrio, do controle próprio, da moderação, da equidade, de nós abençoarmos muitas pessoas. Uma palavra bendita, bem colocada, com equilíbrio e graça, pode abençoar profundamente a vida de pessoas que estão vivendo perturbadas. Agora, a razão para que pratiquemos a equidade é deixado clara, porque perto está o Senhor, a palavra que é Maranata, a vinda do Senhor está próxima. Você vê qual a razão que nós somos chamados a manifestar a equidade? Não estão falando tanto nesse período sobre a iminente volta de Jesus Cristo? Pois o texto está dizendo: pratiquem a equidade, a volta do Senhor está próxima. Foi Pedro, ou melhor, Paulo que disse em Romanos capítulo 13, e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, somos chamados a esta vida equilibrada e moderada, porque pouco tempo nos resta. O que eu lhe pergunto é, sabendo que pouco tempo nos resta, como que você vai usá-lo? A Bíblia diz: use-o com equidade, com moderação. Use cada segundo que você tem, por uma simples razão. Quando Jesus Cristo vier e nos buscar, aquilo que foi possível fazer, nós fizemos. E aquilo que não fizemos, nunca mais será feito. Perto está o Senhor. Viva com equidade, com moderação. Como ainda mais podemos nós demonstrar um bom testemunho cristão em meio a esta epidemia? Os versos 6 e 7 de Filipenses 4 dizem: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe que uma das formas mais eficazes de testemunharmos de Cristo nesse período é não permitindo a ansiedade em nossa vida. Não permitindo que a ansiedade nos
controle, não permitindo que a ansiedade ocupe os nossos pensamentos. O problema aqui, neste versículo, não está em ter preocupações, mas em sim permitir que as preocupações nos manipulem. Então vamos entender o que Paulo nos chama aqui. Primeiro, ele nos chama a identificar o que está nos preocupando. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então, o que lhe preocupa exatamente nesses dias? Ou o que potencialmente pode trazer ansiedade à sua vida? Você pode dizer, eu creio que com toda razão, pastor, eu estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos, eu estou preocupado com a saúde da família, e todas essas preocupações são justas e boas. Mas existe uma diferença tremenda entre você estar preocupado com isto e essas coisas controlarem a sua vida. Entre você orar a Deus por essas questões e permitir que elas tomem o seu coração. Foi Jesus que disse: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Ou seja, ele nos chama claramente a não permitirmos a ansiedade e a inquietação. Então, qual é a solução que o apóstolo Paulo nos chama? Leve o assunto ao conhecimento do Senhor. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Ou seja, aquilo que o crente deve fazer diante das questões que lhe preocupam é lançá-las todas diante do trono de graça de Deus. Ou seja, é lançá-los todos diante daquele que pode resolvê-las, o nosso Deus. Ou seja, confiar nele, lançar diante dele aquilo que nos incomoda. E o texto completa com ações de graças. Ou seja, por que eu devo lançar diante de Deus as minhas preocupações e ainda agradecer-lhe pelo seu cuidado? Eu vou lhe dar algumas razões, e a principal delas é porque ele já conhece as suas necessidades antes que elas cheguem a você. Mateus capítulo 6, versos 31 e 32 diz: que comeremos, não pensem assim, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, nós devemos levá-las a Deus, porque Deus já as conhecia muito antes que elas chegassem a nós. Então, se nós levamos diante do nosso Deus, se fazemos isso com ações de graça, o verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que oportunidade preciosa de testemunharmos pela paz. Enquanto as pessoas estão transtornadas, enquanto as pessoas estão preocupadas, o que será um testemunho precioso à mente delas será observar a paz em nós cristãos. Enquanto elas estão transtornadas pelo futuro, obcecadas pelas notícias, e o que não falta neste período são notícias, verdadeiras e falsas, boas e ruins. Enquanto elas têm a mente conduzida pelos telejornais, os crentes demonstram paz. E paz por quê? Porque eles sabem que Deus está cuidando de tudo. Conheci um homem que tinha um veículo e, certa feita, o veículo dele incendiou-se. Ele parou, então, à beira da avenida onde ele estava. Ele e a esposa saíram do carro, sentaram-se num lugar observando enquanto as chamas consumiam o veículo. As pessoas se aproximaram, houve muitas tentativas antes disso para apagar o fogo, mas não foi possível salvar aquele veículo. Eles não tinham seguro, e era o único veículo que eles tinham para locomover-se. Aquela senhora crente, a
sentada tranquilamente, chamou a atenção de alguns que a indagaram. A senhora não está triste? A senhora não está aí aflita? E ela disse, não. Deus já sabia de tudo isso. E também, nós consagramos este carro a Ele, e a Ele pertence. E as pessoas se surpreenderam pela paz na mente e no coração dela, enquanto aquilo ocorria. Irmãos, esta paz que excede todo o entendimento é uma oportunidade preciosa de testemunharmos que Deus realmente tem o controle de todas as coisas. Esta paz, quando vivida realmente em nossas vidas, tem a oportunidade de testemunhar aos incrédulos como Deus é bom, como Deus é grandioso e poderoso. E eu creio que este tempo é um tempo precioso para demonstrarmos isso. Em último lugar, o verso 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. A quarta questão que nós somos chamados aqui a termos cuidado e praticarmos é a nossa sanidade mental. Eu estou usando exatamente essa expressão. Paulo aqui ele está dizendo sobre as coisas que pensamos, sobre as coisas que ocupam a nossa mente. E você já percebeu o que ocupa a mente das pessoas nesse tempo? Elas têm a mente ocupada o tempo todo, talvez até nos seus sonhos, por questões que lhes preocupam e que lhes tornam ansiosas. Mas notem o que a Bíblia nos ensina aqui, sobre tudo o que deve ocupar os nossos pensamentos, tudo que deve ocupar a nossa mente, para que demos um bom testemunho. Ele diz, tudo que é verdadeiro. Você já viu como as pessoas estão fazendo projeções, ficções sobre o futuro? Pois o crente vive a verdade. Ele vive aquilo que realmente acontece. Sabe que para isso acontecer, é preciso que muitas vezes nos desliguemos deste mundo. Há canais de televisão, e são diversos, passando todo tipo de desastre, noticiando mortes a todo tempo, noticiando possíveis cenários que ainda surgirão e que acontecerão. Ocupe a sua mente daquilo que é verdadeiro, daquilo que os seus olhos estão vendo. Também ele diz tudo que é honesto, ou seja, tudo que é honroso, respeitável. A sua mente deve ser ocupada com tudo aquilo que você não se envergonharia de compartilhar com nenhuma outra pessoa. Além disso, tudo que é justo, ou seja, tudo aquilo que reflete os padrões de Deus. Ocupe com isso a sua mente. Com tudo aquilo que é puro, ou seja, com tudo aquilo que você pode ofertar a Deus sem problema algum. Com tudo que é amável, que é digno de ser amado e que é de boa fama, que pode ser louvado com as palavras. Você consegue fazer esse teste com a sua mente nesse momento? O que está ocupando a sua mente está dentro desses quesitos. Além de tudo, ele diz, se há alguma virtude, ou seja, as qualidades que Paulo acabou de citar, se há algum louvor, as coisas que são aprovadas por Deus e pelos homens, então nisso ocupem a sua mente. Há uma real batalha na mente aqui. Há realmente uma batalha em nossa mente diante de tudo aquilo que temos ouvido. E aqui a Bíblia está dizendo, usem esses quesitos para garantir a sanidade mental sua e da sua família. O que estiver fora disso, não permita que entre na sua mente. E isto, irmãos, é uma das formas mais eficazes de darmos testemunho daquilo que Paulo disse antes. Então eu quero completar falando sobre como podemos testemunhar da vida cristã e de Jesus Cristo nesse tempo de epidemia. O verso 9 diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei.
Sabe, irmãos, que esse tempo onde os cultos estão suspensos, onde não podemos vir à igreja e nos reunirmos, onde temos, e graças a Deus por isso, os cultos online, onde as mensagens são gravadas e colocadas no YouTube para que os irmãos posteriormente as acessem e assistam. Esse é um bom tempo para provar se estamos recebendo um bom alimento na igreja e se esse bom alimento realmente tem sido absorvido por nós crentes. Este é um bom momento para provar se aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em nós pastores tem feito efeito ou não. Tem sido de proveito ou não. Desde criança eu ouço uma expressão dizendo assim sobre crentes que esquentam o banco. E ela sempre significou o seguinte, que então a única função de determinada pessoa na igreja seria esquentar aquele banco. Ou seja, seria ocupar um lugar. Mas ela nunca teve proveito real de tudo aquilo que ouviu. Que não sejamos assim. Mas que esse tempo demonstre que aprendemos, absorvemos e fazemos aquilo que nos foi ensinado. E o texto termina dizendo, e o Deus de paz será convosco. Esse é o grande testemunho. Demonstrar que Deus está presente na nossa vida. Demonstrar que Deus está nos abençoando. Que a presença dEle tem feito diferença. É a grande oportunidade de testemunho. Mostrar às pessoas deste mundo que nesse tempo de tantas dúvidas, de tantos anseios, de tantas dificuldades, os filhos de Deus têm provado de verdadeira paz. E provado de verdadeira paz por quê? Porque o Deus de paz está com eles. Que esse seja o nosso testemunho. Aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aqueles que nos conhecem, que eles olhem para nós e digam, realmente Deus está com aquele homem, realmente Deus está com aquela mulher, realmente Deus está com esse jovem. Que esse seja o nosso testemunho. E que usemos este tempo para atrair almas perdidas a Jesus Cristo. Tome este desafio. Realmente tome isto como um compromisso. De desta forma, testemunhar que Deus está presente em sua vida. Então, como Deus nos chama a reagir a este tempo de epidemia? Demonstrando alegria. Vivendo de forma moderada. Não permitindo que a ansiedade tome a nossa mente. E realmente vivendo a sanidade mental, cuidando com aquilo que entra em nossa mente. E com certeza, o Deus de paz será conosco. Vamos orar e agradecer a Deus pelas suas bênçãos e por tudo que Ele tem feito.